Então a Netflix resolve lançar mais uma série com potencial de hype comercial e artístico. Leia-se, de angariar novos assinantes, né, e ainda ganhar uns prêmios por aí, se for possível. Estamos falando de Ratched e vou falar tudo o que sei dessa série pra vocês. Será que eu sei muito? Ah, não sei. Não sei! Vamos começar então de forma cronológica para entender de onde veio essa série. Começou lá em 1962, um cara chamado Ken Kesey escreveu o livro One Flew Over the Cuckoo's Nest, algo como Aquele que Voou do Ninho do Cuco. Talvez aí, na ideia do escritor, o ninho é a sociedade que nos mantém alinhados como relógios. Cuco, cuco, na hora certa sempre, né? O livro conta a história de um meio nativo americano muito grande, um cara gigantesco chamado Chef Bronden, que ele acaba sendo internado numa instituição psiquiátrica, onde ele finge ser um surdo-mudo, porque, sabe, né? Ele odeia a sociedade como os muitos de nós, então ele quis evitar a fadiga de ter que conversar. Apesar que ele tem lá os motivos deles, né, que são muitos e eu não quero dar spoiler agora, né? Na instituição ele conhece uma série de personagens, e todos acabam no final do dia sendo controlados como reloginhos cuco pela enfermeira Ratched. Pulso firme. Até que chega lá, nessa instituição, um cara tipicamente irlandês, que de louco não tem absolutamente nada. O R.P. McMurphy. Um cara que finge ser maluco para não ficar na prisão, mas acaba descobrindo da pior forma que a sua estratégia foi um pouco falha. A história vai de encontro com as críticas sociais do filósofo francês, meio que anarquista, no melhor sentido da palavra, tá? E total antifascista Michel Foucault, que pregava que a filosofia deveria apenas expor o que já estava na sociedade como a loucura e a sexualidade, que eram as principais linhas dele. Na época, né, ele já reclamava das instituições públicas de poder, como penitenciárias, escolas, empresas e militares, que queriam controlar a sociedade. E a gente tem que lembrar, naquela época havia uma briga imensa nos Estados Unidos pelos direitos civis. O movimento esse que aconteceu mais ou menos entre 1952 e 1983. Claro que, indo e vindo até os dias de hoje, né, como vemos o movimento Black Lives Matter por aí, então o movimento social está sempre rodando, né? O livro acabou fazendo tanto sucesso que chamou a atenção dos malucos americanos que viam comunista de todos os lados, né? Então aí ele acabou sendo considerado um livro transgressor, uma história transgressora. Ele foi proibido em vários estados, mas mesmo assim ele ganhou uma versão na Broadway, uma peça teatral não musical, né? Estrelada por ninguém menos que Kirk Douglas. Ele comprou os direitos. O pai do Michael Douglas, avô do Michael J. Fox. O Kirk Douglas, impressionado com o livro em 1962, ele comprou os direitos de adaptações da obra e já em 1973 estrelou a versão teatral. Na verdade, não foi um grande sucesso. Não, foi bem zoado, né? Apesar das muitas apresentações em vários estados, com diferentes elencos, até o começo dos anos 70, mas a verdade é que o teatro não era o alvo de Kirk para essa obra. O sonho dele era levar a história para os cinemas, sim. Ele queria, obviamente, fazer o papel do McMurphy, que seria um irlandês, um papel que serviria muito para ele, né? É um papel que ele já tinha desempenhado no teatro, então por que não fazer no cinema, né? E aí as coisas começam a ficar um pouco curiosas. Como o livro era muito polêmico, nenhum estúdio quis bancar a produção do filme, mesmo sendo estrelado pelo Kirk, que já tinha feito Spartacus, que era um sucesso do cinema, né? E foi quando, em uma viagem para Praga, né, ele viajou para Praga, ele foi apresentado ao então desconhecido diretor tcheco Milos Forman, não tenho certeza. E eles acabaram se alinhando para adaptarem juntos o livro para o cinema. Beto, não sobre aí, pelo amor de Santo Cristo! E aí ele conheceu o livro, Kirk prometeu enviar para ele o livro assim que ele chegou nos Estados Unidos, né? E o livro nunca chegou nas mãos do Milo, simplesmente porque o livro foi barrado na alfândega da República Tcheca, lá da Tchecoslováquia na época, né? Por causa de um governo comunista. Aí ficou o Milos de um lado, achando que o Kirk estava tirando sarro da cara dele, e o Kirk nos Estados Unidos achando que o Milo estava dando uma de difícil.
Tipo, não quero dirigir. Ah, eu li, mas não tô nem aí, né? Um tempo depois, os ruídos na comunicação foram sanados e eles se alinharam para fazer o filme acontecer de fato nos Estados Unidos. Pois é, se você acha que a comunicação é falha nos dias de hoje, imagina no passado, quando tudo demorava muito mais, né? Tinha lá, tinha que mandar carta, tinha que mandar no correio, dependia do governo. Só que para tudo isso se alinhar, já haviam se passado mais de 10 anos. Desde quando o Kirk havia comprado o livro, e ele já estava com mais de 50 anos de idade, né? Uma idade já estava muito avançada pro personagem, que era um personagem mais jovial, né? Digamos assim. As tretas não acabam por aí. Calma, tem muito mais, né? O escritor do livro escreveu um roteiro pro filme que sumariamente foi descartado pelo diretor. O motivo era porque o escritor teimava, vamos dizer que é com razão, que ele ia manter a história contada pelo chefe Broden, que era um personagem que pertencia a uma minoria histórica, a dos nativos, né, americanos, os povos nativos ali da América. O motivo para tal da troca era que o Milos queria um ator que chamasse uma atenção como protagonista. E a procura por um astro, por Marlon Brando, passou por Gene Hackman, Burt Reynolds, James Caan, Steve McQueen, até chegar onde? No Jack Nicholson. Sensacional, né? A procura por intérprete da enfermeira Ratched também foi grande. Não foi fácil também. Teve muitas estrelas. Faye Dunaway, Anne Bancroft, Lily Tomlin, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Jane Morrow, Shirley MacLaine, Shelley Duvall. Essa última, especificamente a Shelley Duvall, ela estava protagonizando um filme na época, em 74, chamado Renegados até a Última Rajada. Foi quando o Milos resolveu fazer uma sessão para assistir o filme para ver se ela mandava bem. Ele acabou se interessando por uma atriz coadjuvante que era desconhecida até então, a Louise Fletcher. 6 meses de teste depois, ela ficou com o papel. A ideia do diretor não ficou sendo que ele então ele teria um protagonista muito famoso, né, e conhecido como um bom ator de crítica também, de preferência, né, cercado de atores desconhecidos, passando assim o ideal, a ideia, né, de que o protagonista liderava aquele bando de pessoas todas. Entre os desconhecidos em torno do Jack Nicholson, especificamente, estava ninguém menos que Danny DeVito e Christopher Lloyd, depois viraram estrelas dos seus filmes próprios, de franquias próprias, né? As gravações do filme também foram um pouco intensas, né? Até um certo ponto, né? O diretor e o astro, eles brigavam bastante. Eles até deixaram de se comunicar, tinha intermediários entre eles, né? Situação complicada, né? Eles divergiam tanto criativamente que, olha, meu Deus do céu, tanta coisa zoada que aconteceu. Você tem uma ideia da treta? O Jack Nicholson chegou no set de gravação no primeiro dia com uma barba enorme. E ele pegou e falou assim, porque isso daqui, é a barba do personagem. O diretor falou, que é isso, pelo amor de Deus? Ele falou, não, vai combinar com ele, né? A briga não deu muito certo pro ator, que ele acabou perdendo e teve que passar gilete, ficou com o rostinho liso, né? Mas aí tem a ideia também de que o Jack Nicholson é diretor, é escritor, então ele acha que ele quer se intrometer criativamente também. Mas o final, né, do filme, algumas cenas, você vai ver que tem umas cenas improvisadas especificamente pelo Jack Nicholson. Cenas essas que acabam sendo icônicas, na verdade, na história do cinema, né? A Louise Fletcher, por outro lado, ela só foi perceber que ela estava num filme grande e numa personagem disputada no meio das gravações. Quando um jornalista foi lá, visitou o set e perguntou para ela: como é estar numa personagem disputada por grandes estrelas? Como? Ela disse que ficou puta, porque ela não podia sorrir, não podia se divertir com o elenco, ela ficava isolada, né? Já que a personagem dela tinha que ser uma pedra de gelo. No último dia de gravação, ela falou: vou mostrar que eu sou uma pessoa divertida. Ela tirou a roupa, ficou só de calcinha e sutiã pra mostrar pra todo mundo que ela era legal. Densa. Apesar da enfermeira Ratched, hoje em dia, ou desde aquela época, né, ser um sinônimo de abuso psiquiátrico, né, os tratamentos difíceis, ter choque, né, e tudo mais, a atriz diz que interpretou a personagem como se ela realmente acreditasse que estava fazendo bem para os pacientes. Que é muito louco, né? Resultado disso tudo foi o quê? Um filme que ficou para a história, obviamente. Angariou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor ator roteiro adaptado. Aí entra a polêmica, né? Já que não foi muito modificado, né? Eu, especificamente, Carlos, tenho lá minhas críticas, né? Em relação ao filme, por causa da narrativa especificamente. Às vezes ela soa superficial demais.
Aí eu até concordo com com o escritor que ele processou depois os produtores, né? Por terem tirado toda a crítica capitalista mais latente que estava na obra original. Ficou um pouquinho mais aventuresco, né? E ficou menos perdida, né? A história, né? Mas a produção é impressionante. Entre os figurantes tem, por exemplo, pacientes psiquiátricos reais, já que o filme foi filmado num hospital psiquiátrico de verdade. O Sidney Lassick, um dos atores, inclusive, ele teria mergulhado tanto no personagem que quase que ficou por lá mesmo. Quando acabou as gravações, ele ficou enlouquecido. Outro ator, esse é meio triste, né? William Redfield, ele descobriu que quando ele estava passando mal durante as gravações, foi atendido pelos médicos do hospital psiquiátrico, descobriu que ele estava com leucemia. E infelizmente ele veio a falecer 18 meses depois das gravações. 45 anos depois, temos lá o showrunner Ryan Murphy e a atriz Sarah Paulson, que já firmaram uma parceria bem sucedida na antologia American Horror Story para Fox. Eles decidiram comprar a ideia de uma série que desvendava o passado e a frieza dessa enfermeira Ratched. O cara se chamava Ivan Romansky. Aí compraram os direitos dele, do roteiro dele, do piloto, né? Só que a liberdade criativa dada ao Murphy num acordo bilionário com a Netflix permite que ele viaje na batatinha em vários níveis. E aí que tá o problema, né? Essa série é apenas a nova loucura dele. Talvez essa liberdade toda não tenha sido muito boa. Talvez. Digo, a narrativa é bem fluida, funciona, prende você, mas há tantos plot twists que pode ficar até difícil de acompanhar. Pode soar até brega numa história de época. Isso sem contar a paleta de cores, que é clichê, né? Vamos falar a verdade. E no final das contas, pouco lembra o filme que inspirou a obra. Atenção, porque segundo o próprio Ryan Murphy, as cores da fotografia e dos figurinos significam temas que estão sendo abordados. Amarelo significa má fé, o azul, neutralidade, vermelho, maldade, o branco é a pureza e o verde, a honestidade. E o elenco, queridos, traz Sharon Stone, divina e vingativa, Corey Stoll, jaqueta amarela da Marvel, nossa, maravilhoso! Adoro ele, né? Judy Davis, divertidíssima como a enfermeira Bucket, só o nome dela já é legal. Finn Wittrock, fazendo uma espécie de Hannibal Lecter, digamos que sexualmente ativo. O Vincent D'Onofrio, Kingpin da Marvel também, ele vive um governador da Califórnia na série. E a Cynthia maravilhosa Nixon de Sex and the City. O problema, que não sei se dá pra chamar de problema também, né? É o estilo. A série pode ter mais estilo do que forma, de fato, né? É tudo muito esteticamente plástico, hermético, arrumadinho, estrategicamente pensado. Remete mais a um iluminado do que, de fato, ao estranho no ninho, sabe? Mesmo no tom de suspense e terror, porque no filme não tinha isso daí, né? O que também nos leva a pensar que parece mais uma temporada spin-off de American Horror Story, que muita gente tá falando isso daí, né? De qualquer forma, eu acho que a narrativa funciona melhor do que The Politician, que é a outra série do Ryan Murphy, a primeira série dele pra Netflix. Essa, eu achei uma bagunça, de fato, descabida, também exagera na plasticidade das coisas, tudo muito colorido, estranhamente, sabe? Ou seja, Sr. Ryan Murphy, recadinho pra você, suje a tela, por favor. Os figurinos dos cenários não precisam ser tão arrumadinhos desse jeito, gente. Fica até chato de assistir, parece que eu tô vendo uma série hospitalar, né? Ruim, né? Os roteiros de Ratched trazem alguma sujeirinha de fato, né? Mas tá no roteiro só, né? Que até faz a gente sorrir, ficar surpreso. A personagem é muito complexa, bem interessante. Talvez ela acaba não remetendo muito à versão original do filme de 75. Mas a ideia é que a série tenha 4 temporadas de 8 personagens cada. 8 episódios cada, né? E somente na última temporada eles pretendem abordar a história do filme original. Então tem aí uma desconstrução de personagem a caminho. Talvez até lá ela tenha perdido, né, de vez a sua fé no mundo e tenha sucumbido ao behaviorismo, como diria, né, Foucault. Mas me fale aí, o que você achou da série? Ou você prefere ficar mesmo no filme? Ou no livro? Diga aí pra mim. E o elenco querido traz Sharon Stone, divina e... Cala a boca! Divina e vingativa.